Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bom, hoje eu gostaria de começar essa aula de uma maneira um pouco diferente, porque honestamente eu estou muito emocionado pelos comentários que eu tenho ouvido, que na verdade que eu tenho lido nos e-mails, muitos comentários de agradecimento, nos abençoando. Quero também abençoar todos vocês que nos abençoaram aí. Muito legal ter essa troca de informações. Dizer que realmente o setor vidreiro está aí para poder ajudar os vidreiros, os vidraceiros, né? Não sei como que você gosta de falar. Como eu disse, eu gosto mais da palavra vidreiro. Mas eu queria começar agradecendo e respondendo algumas perguntas. De antemão, já queria agradecer a todos vocês que nos enviaram comentários. Não dá para ler todos, mas vou ler os que eu achei, não o que eu achei mais interessante, mas o que eu achei mais relevante para o nosso conteúdo, para a nossa aula de hoje. Dizer também que você continue enviando seus e-mails aí, suas perguntas, tal, que pode ser que a gente não responda a todas, mas nós nos esforçamos, pelo menos eu leio todas, tá? Todas as perguntas, todos os e-mails eu leio sim. O primeiro comentário, eu não vou citar o nome agora, tá? Mas o primeiro comentário é de um vidraceiro, ou vidreiro, que tem uma vidraçaria já há 15 anos e ele está se queixando dos beneficiadores e dos picaretas, que fornecem vidro na cidade dele. A reclamação dele é que ele mora em uma cidade pequena, com poucos habitantes, e tanto os beneficiadores pegam serviço lá de mão de obra, quanto ele fala que lá na cidade dele não tem muita indústria, então qualquer um fica desempregado lá, parece que quer virar vidraceiro. E ele me faz uma pergunta assim: Gabriel, como que eu posso ganhar dinheiro nesse ramo? Eu já respondi essa pergunta, mas eu vou falar mais claramente. Como eu disse para você, o livro que eu escrevi, ele fala exatamente sobre essa questão. Como nasce os seus concorrentes e como você faz para eliminá-los. Entre aspas, eliminar a concorrência não dá. O que dá para fazer? Trabalhar em um mercado diferenciado. Por exemplo, um beneficiador, dificilmente ele pega serviços pequenos, com raras exceções. Gabriel, mas o beneficiador da minha cidade, ele pega box para fazer. Como tem um beneficiador aqui da cidade vizinha que pega box. Inclusive, ele até fez um esquema com uma grande distribuidora de material de construção aqui, e ele deixa lá os box dele expostos lá nos depósitos e contrata vidraceiros depois, terceirizados, para poder instalar os box. Existe esse fato. Legal. Só que, lembre-se que uma beneficiadora é uma indústria. E a indústria não faz trabalhos nem pequenos e nem muito personalizados. Então, como que você vence os dois tipos de concorrente? Tanto a beneficiadora que pega serviço, não deveria fazer, mas faz, e quase todas as beneficiadoras fazem isso. Isso é uma realidade de todos os mercados do Brasil inteiro, tá? E como que você vence aquele cara que de repente ficou desempregado e se tornou um vidraceiro e acaba queimando o mercado? Existe o tal dos produtos popularizados, ou seja, é o produto que qualquer Zé da esquina faz. Por exemplo, muitas vezes o box. O box é um grande exemplo do que eu estou te falando. Tem um amigo meu, por exemplo, ele começou a trabalhar numa beneficiadora faz 2 semanas, ele trabalha lá lapidando vidro. E ele saiu um dia para ajudar um vidraceiro, o vidraceiro estava sem ajudante. Ele saiu um dia para trabalhar com esse vidraceiro e já falou: Gabriel, agora eu já sei montar box. Já viu o cara montando, é facinho e tal. Então, para você ver, um dia o cara já disse que sabe montar box. Ok, pode ser que ele realmente sabe montar box, mas ele sabe montar o box mais fácil. Ele não sabe montar, por exemplo, um Idea Glass, que não é um box difícil de se montar, mas é um box já diferente. Ele não vai saber montar, por exemplo, um box da Rolite. Ele não vai saber montar um box de inox. Ele não vai saber montar um box curvo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe um mercado que é muito popular
que qualquer um faz, e existe um mercado diferenciado, que é um mercado onde precisa se profissionalizar para você atuar. E é aqui que você vence a sua concorrência. Quando você se profissionaliza em alguma coisa, você se especializa em algum item, principalmente um item que não é muito comum, que não é um commodity, aí você vence a sua concorrência. Porque normalmente o cara que faz o serviço muito barato é porque ele não sabe trabalhar. Se ele não sabe trabalhar, dificilmente ele vai fazer um serviço decente. Então, ele não vai fazer um serviço personalizado. Ele vai pegar 2, 3 serviços personalizados, vai quebrar a cara e vai desistir. Vai falar assim, não, eu vou ficar só instalando box, eu vou ficar só instalando janelinha de correr. E aí ele vai para o que é mais fácil, para aquilo que é padronizado. Então, o que você tem que fazer para sair, né, dessa concorrência agressiva que nós vivemos hoje? Ser diferente. Como eu falei para você, eu tinha um amigo que fazia de tudo. E esse é um grande mal do vidraceiro. Fazer de tudo e não ser especialista em nada. Faz de tudo um pouquinho e não é especialista em nada. Por exemplo, quando você quer tratar do seu joelho, quando você quer tratar de um osso que quebrou, você quer ser tratado por um clínico geral ou por um ortopedista? Todo mundo quer ser tratado por um ortopedista, certo? Porque o clínico geral ele faz de tudo, mas não é especialista em nada. E é isso que eu quero que você entenda. Esse meu amigo, ele fechou a vidraçaria dele do jeito que ele atuava, que fazia de tudo, e se especializou em revestimento de parede. Inclusive, eu vou até falar sobre esse vidro hoje. E ele está praticamente sozinho no mercado. Sozinho no mercado. Só ele faz esse tipo de revestimento aqui na minha região. Só ele faz. Só que é o seguinte, por exemplo, o beneficiador aqui da nossa cidade não fornece o vidro que ele trabalha. E aí é uma beleza, porque para ele é difícil, porque nesse caso ele não consegue comprar o vidro tão facilmente assim, mas para os concorrentes também é difícil, porque ele vai buscar o vidro em São Paulo. E os caras não querem buscar o vidro em São Paulo, eles querem comprar o vidro aqui mesmo, do lado de casa. Entendeu? Então, para você se diferenciar, você vai ter suas dificuldades, mas vale a pena. Procure trabalhar com vidros que não são commodities, ou com sistemas que não são commodities. E é justamente por isso que eu estou te entregando esse curso, para que você conheça as diversas possibilidades que existem no mercado e escolha uma ou duas soluções. Já respondendo uma segunda pergunta, que eu não me lembro como é o nome do rapaz, até mesmo porque eu não vou falar o nome de quem perguntou, ele perguntou assim, Gabriel, mas se você disse que a troca de cor do forno é algo complexo, será que se eu for querer vender um vidro diferenciado, a indústria vai me entregar? Bom, é o seguinte, existem 2 tipos de indústria. A indústria que fabrica o vidro e a indústria que beneficia o vidro. Inclusive, nós vamos falar dela hoje. Por que eu falei que você está com sorte? Porque hoje, a indústria que fabrica o vidro está interessada em vender produtos diferenciados. Quem não está muito interessado em vender produtos diferenciados? Os beneficiadores. E é aí que eu quero que você entenda o que vai acontecer. Você, no caso, nós, temos que começar a pedir esse produto para o beneficiador, para que o beneficiador se interesse em comprar esse produto da fábrica. Porque a fábrica está produzindo a todo vapor vidros com maior valor agregado. Então, é nossa parte, cabe a nós procurarmos produtos diferenciados, porque a fábrica está aí para vender. Só que, se o beneficiador não pedir, como eu disse, você não consegue comprar o vidro da fábrica. Quem compra é o seu beneficiador. Só que o seu beneficiador também só compra aquilo que você pede, senão ele não tem por que comprar. Entendeu? Então, quanto mais você pedir vidro diferenciado, mais ele vai ter que comprar. Por exemplo, aconteceu isso com o envidraçamento de sacada aqui na minha cidade. Como eu falei antigamente, eu vendia esse material por R$ 1.200. Só que eu tinha que buscar o alumínio lá em São Paulo. Eu só conhecia 2 lugares que forneciam esse alumínio. Só 3 caras, 4 caras aqui faziam essa mão de obra. Então era escassa. E aí o pessoal começou a pedir, o pessoal começou a ver na revista, pô, envidraçamento de sacada, e aí o beneficiador foi e pediu esse alumínio e comprou agora esse alumínio. Depois que ele comprou esse alumínio, todo mundo faz envidraçamento de sacada. Já aqui não compensa mais fazer, praticamente não compensa mais.
Ok? Então, respondendo essa pergunta, é justamente isso. O que você faz para vencer a sua concorrência? Seja diferente. Conheça o que a sua concorrência faz, quais são os produtos mais populares da sua cidade e forneça algo diferenciado. Ok? Outra pergunta que eu achei muito interessante foi sobre o vidro Lowe. Esse vidro aí teve vários e-mails, várias pessoas perguntando. O vidro Lowe, ele é mais utilizado nos países frios, mas no Brasil ele começou a ser utilizado também. Lembra que eu disse que normalmente esse vidro, por exemplo, a Sebrae pede, que esse vidro ou ele seja duplo ou ele seja laminar. Mas a pergunta que o nosso amigo fez é: Gabriel, esse vidro Lowe, ele tem uma face especial? Sim. Deixa eu pegar um vidro qualquer aqui. Esse não é o Lowe, tá? Só um exemplo. Ele tem aqui, a face 1, face 2. O tratamento acontece em uma das faces. E essa face metalizada, ela é super sensível. Tanto que até alguns fabricantes aconselham a não se laminar, não aplicar o PVB do lado da camada metalizada. Esse vidro é um vidro ainda, entre aspas, novo no Brasil, novo assim, não é muito utilizado ainda, agora que está começando aí uma divulgação maior desse vidro, e ainda existe algumas controvérsias. Eu andei lendo bastante sobre esse vidro, existem algumas controvérsias sobre aquilo que se fala no Brasil, sobre vários consultores respeitados aqui do Brasil, sobre vários consultores do estrangeiro também. Então, é um vidro que é aquilo que eu te falei. Se você for usar esse tipo de vidro, é importante que você peça instruções para o seu beneficiador e, melhor ainda, para a fábrica. Por quê? O que eu estou te passando aqui é para você ter uma ideia sobre os produtos. Não dá tempo da gente explicar item por item de cada produto. Então, o que eu falo para você? Você se interessou por um vidro? Liga, entra no site primeiro do fornecedor, do fabricante. Todo fabricante, ele tem um departamento técnico, que é justamente para isso, que é para poder tirar as suas dúvidas. Aí você chega lá e tira as suas dúvidas. É maravilhoso esse serviço que a indústria nos presta, porque, de fato, eles tiram dúvida mesmo. Pode ser que não seja na hora, naquele momento que você queira, mas eles, de fato, dão uma atenção especial. Pelo menos eu não tive problema até hoje, com raras exceções, quando na questão de informações. É importante até que você ligue mesmo, porque, como eu te falei, existem muitos sites, mesmo de indústrias grandes, que são desatualizados. Então é importante que você esteja aí se atualizando também e principalmente ligando para eles. Então, só respondendo essa pergunta do meu amigo aqui, o vidro Lowe, ele tem uma camada, uma face especial, que é a camada, a face metalizada, que tem que ter todo cuidado. Ele pode ser temperado, ele pode ser curvado, ele pode ser duplicado, mas é um vidro delicadíssimo de se trabalhar. Para você beneficiar esse vidro, não é tão fácil, não é tão simples assim. Uma outra pergunta também é sobre os vidros de controle solar. Os vidros de controle solar são diversos. Tanto a Sebrae quanto a Guardian, elas têm diversas soluções. E cada vidro produzido de controle solar, ele tem ali uma especificação, uma característica que é só daquele vidro. Então vamos supor que você tenha ali um vidro verde, tá? E aí você tem um vidro bronze. Os dois vidros são da mesma linha. Vamos supor o Colite. Só que um pode ser que tenha mais controle do que o outro. Mais controle que eu digo assim, mais eficiência do que o outro. E o que eu falei para você no caso do Nordeste, lá que nós tivemos que fazer? Lá, o nosso cliente queria um vidro verde. Onde ele ficava era muito calor. O que teve que fazer? Teve que se misturar dois vidros para poder chegar naquilo que ele precisava. Ficou um verde que não era o que ele queria, assemelhava bastante, mas não era exatamente o verde que ele tinha visto. Era um outro verde, um pouco mais intenso, mas na questão da eficiência que ele precisava, chegamos no esperado. Chegamos não, né? A indústria conseguiu produzir um vidro com aquele desempenho que ele queria.
Um outro detalhe também que me perguntaram é sobre custo do vidro de controle solar. Bom, como eu falei, dificilmente eu consigo te dar preço desses materiais. Até mesmo porque o vidro não é assim que se dá preço. Depende do beneficiamento que vai ser feito, dependendo se ele vai ser colocado monolítico, se ele vai ser colocado laminado, se ele vai ser colocado duplo. Então depende de vários itens. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o vidro de controle solar, ele se paga em aproximadamente, segundo estudos aí de uma palestra que eu estive esses dias, em aproximadamente 2 anos, que é uma média, tá? Pode ser que ele se pague em 1 ano, pode ser que ele se pague em 3 anos. Mas uma média é que ele se pague em 2 anos. Ou seja, depois de 2 anos você economizando energia, como por exemplo energia com ar-condicionado, você consegue pagar essa diferença, porque, vamos supor, se eu colocar o vidro comum, entre aspas, né? Um exemplo, ele custa 10. O vidro de controle solar custa 20. Nossa, Gabriel, mas é o dobro. Sim, mas depois, o que você economiza no caso de energia, acaba pagando essa diferença. Depois disso, é só lucro, que daí você começa a economizar energia. Então tem vários estudos aí que demonstram que, de fato, o vidro de controle solar, ele é muito benéfico. Então, pode ser que o seu cliente gaste um pouco mais na hora de adquirir o vidro, mas o que você tem que passar para ele, o que você tem que saber em especial é que esse vidro, no decorrer do tempo, ele se paga. Isso é argumento de vendas. Às vezes o nosso cliente quer de fato comprar o mais barato, só que na verdade, antes mesmo dele comprar o mais barato, ele quer fazer o melhor negócio. E o melhor negócio não quer dizer que seja um negócio mais barato. Quer um exemplo? Se você for numa loja, nas Casas Bahia, por exemplo, você vai encontrar aparelhos de telefone celular de R$ 99,00 e de R$ 2.990. Se a ideia é comprar o mais barato, vamos comprar o de R$ 99,00, certo? Errado. Quase ninguém quer o de R$ 99,00. As pessoas querem o de R$ 2.999. Por quê? Por causa dos benefícios que aquele de R$ 2.999 promete entregar. Com certeza o de R$ 99,00, ele faz pouquíssimas coisas. Ele tem pouquíssimas funções. Já o de R$ 2.999, ele tem várias funções. É tanta função que o cara nem sabe usar. Eu, por exemplo, tenho o meu telefone celular, eu não sei mexer em 20% dele. Eu não tenho por que mexer em 20% do que ele tem. De tanta coisa que ele tem. Então, isso é argumento de venda. As pessoas não querem comprar apenas o mais barato. Só que o mercado do vidro ele tem um defeito. O vidraceiro, geralmente, ele não sabe vender o produto. Ele não sabe explicar para o cliente dele sobre os benefícios que o cliente vai ganhar adquirindo o produto mais caro. Nós não sabemos, e isso é um pecado muito grande da nossa parte, nós pecamos muito na hora da venda. Pessoal, quer um exemplo maior do que... Quantos vidraceiros eu não conheço, meus amigos, que não levam um catálogo para a obra na hora de vender o vidro? Leva agenda, né? Aí, igual eu sempre falo, o cara vai mostrar a basculante, aí o cara vai para o cliente assim, cliente, então a basculante faz assim, ó, a basculante. A pivotante faz assim, ó. E o box faz assim, ó. Ah, pelo amor, né? Aí o Zé da esquina vê você fazendo isso aí e fala, cara, isso é fácil fazer. Porque, pô, o cara não tem nenhum catálogo para mostrar. Como que o seu cliente vai saber que o seu produto é valioso? O cara vai entregar vidro, por exemplo. Olha para você ver. O cara vai entregar o vidro, o cara amarra no rack do carro, larga na obra de qualquer jeito, não entrega uma nota fiscal, não entrega um romaneiro, não se identifica. Como que o cliente vai começar a perceber o valor do seu produto? Lembra ontem quando eu mostrei para você a caixinha da Guardia? Eu falei, tá vendo? Só com essa caixinha de papelão que custa, sei lá, R$2, você valoriza o seu produto em R$1.000. Porque é embalagem. E tudo é embalagem. A roupa que você trabalha é uma embalagem. Por mais que eu não goste disso, não sou eu que estou inventando isso. Isso de fato é verdade. A embalagem, o jeito que você apresenta, não tem esse negócio de ficar, a basculante funciona assim, ó. Assim, ó. Pivotante assim, ó. E a de correr assim, ó. Ah, não dá, né? Então, primeiro nós temos que passar o valor do nosso produto. Depois, quando o cliente entender isso, que o produto é valioso,
ele vai comprar. Emendando nessa resposta, estou tendo várias perguntas do seguinte: Gabriel, participando desse curso, eu já vou poder sair montando vidro? Vou explicar mais uma vez. Esse curso, ele consiste em passar para você os fundamentos. Pensa o seguinte, não dá para o cara se transformar em um profissional vidreiro em um mês, que é o prazo do nosso curso. Não dá. Aí vai ser esses vidraceiros meia boca que fica fazendo cagada por aí. Qual que é a intenção desse curso? É mostrar para você os fundamentos, os vidros que o mercado tem. Não consigo mostrar todos ainda, como eu falei. Entre no site, procure saber, porque, como eu disse, informação liberta. Não tem fórmula mágica. Não adianta. Não adianta, cara, quero apertar um botãozinho e quero me transformar num vidraceiro. Não. Não, vidraceiro, só para colocar aquele vidrinho lá com massa, só fazer aquilo. Aí dá para você aprender em um mês. Mas um profissional não dá para se tornar um profissional num mês. Então o que eu vou te mostrar? O que o mercado tem. Alguns conceitos de medição, de comportamento na obra. Isso mais para frente, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou te passar tudo isso. Venda, quem é o seu cliente, como que você dá a sua argumentação para vender, como que você valoriza o seu produto. Tem algumas técnicas que eu posso te mostrar e que eu vou te mostrar. Mas falar que depois de você participar desse curso, você já vai sair um profissional vidreiro, isso você não vai sair. Isso aqui é um start, como eu falei, é um alicerce. É para que você pelo menos saiba o que você vai fazer. Porque não dá para você fazer tudo que eu estou te mostrando aqui. Você vai ter que escolher uma ou duas opções, ou 3 opções, ou 4 opções no máximo. Mas fazer de tudo um pouco, você vai ficar aqueles caras meia boca, aqueles caras que, é o que eu falei, o clínico geral, que fala de tudo, mas não é profissional em nada. Entendeu? Então é para que você tenha uma base. Então, respondendo a pergunta do meu amigo, não vai sair um profissional formado, mas vai sair já um cara profissionalizado. Depois, acabou o curso, é pensar o seguinte: Gabriel demonstrou várias soluções. Qual solução é melhor para mim? Em qual solução eu vou investir? Acabou aquele sistema de vidraceiro faz tudo. O cara que faz isso aí está perdendo dinheiro. O cara que não é especialista em nada não ganha dinheiro. Então você tem que escolher quem é seu público-alvo, que tipo de pessoa você quer atender, e aí você constrói o seu produto. Aí você fala, ideal agora, eu vou vender esse produto. Vou fazer aquário? Beleza, vou ser o melhor aquarista do Brasil. Vou fazer revestimento de parede? Vou ser o melhor instalador de vidro do Brasil. Vou fazer envidraçamento de sacada? Vou ser o melhor. Vou ser o profissional, vou ser o cara que vai falar assim, o meu é mais caro, mas eu faço o melhor. Eu sei que eu vou entregar para o senhor o melhor, eu dou garantia. E aí tem um colega nosso, respondendo a outra pergunta já, aqui é uma atrás da outra, que ele disse que não quer trabalhar com box, nem com janela, nem com nada parecido. A parte dele é decoração. E ele se interessou muito pelo vidro de impressão digital, que é aquela impressão digital, que é a mesma impressão digital que você faz naqueles banners de vinil, em adesivos, esse mesmo tipo de impressão, só que no vidro. Fica maravilhoso. Esse meu amigo que faz revestimento de parede, ele está trabalhando também com esse tipo de vidro, de impressão digital. Olha, vou falar a verdade. Se eu tivesse construído a minha casa agora, nessa época agora, eu teria revestido pelo menos umas 4 paredes com esse vidro. Porque é lindo de chorar. Fica um negócio maravilhoso. E o que é o interessante? Você personaliza aquele vidro de acordo com o seu cliente. Pensa o seguinte, quando o cara vai comprar uma cerâmica na Leroy Merlin, na 6C ou na Dicico, chega lá, ele tem aquele produto padronizado, é aquilo lá e pronto, acabou. Por mais que ele tenha escolhas para fazer, é padronizado. Entendeu? Qual que é a diferença do nosso trabalho? Nós personalizamos. Como eu falei, o vidraceiro por nascença, é um artista. E nós temos que se comportar como tal. Então, o nosso produto, ele tem que ser para aquele cliente especificamente. E o cliente tem que saber disso.
meu querido, esse produto aqui foi feito especialmente para você. Voltando à pergunta do meu amigo, então é uma boa trabalhar com esse produto. Melhor ainda, porque não tem tantas máquinas fazendo isso no Brasil ainda. Não são tantos beneficiadores que fazem esse trabalho de impressão digital em vidro. E é aí que você ganha dinheiro. Quanto mais difícil for o trabalho, mais você tem oportunidade de ganhar dinheiro. Assistindo o vídeo da aula de número 3, eu comecei a perceber que eu tenho um costume de falar de tratamento a calor. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que isso não causou confusão na cabeça deles? Então, eu estava falando sobre o vidro pirolítico, né? E o vidro que não é pirolítico, o vidro de controle solar. Então eu falei, então a diferença do vidro pirolítico para o vidro não pirolítico, né, mesmo que ele seja de controle solar e refletivo, é que o pirolítico ele pode ser temperado, ele pode ter e aí eu quis dizer, um tratamento térmico, ou seja, ele pode ser temperado, que eu vou te explicar, mas o temperado ele precisa ser aquecido e depois é resfriado. Ele pode ser curvado, que também é um processo térmico de muito calor. Ele pode ter um beneficiamento térmico que envolva calor. O outro vidro, que é o outro tipo de metalizado, que não é pirolítico, ele, lógico, não pode ser tratado a quente, ou seja, não pode ter um tratamento térmico, porque senão você agride a camada metalizada. E aí eu falei assim, então aí ele não pode ficar no tempo. Não, por que ele não pode ficar no tempo? Por dois motivos. Primeiro, porque se a camada de metal ali, metalizada, ficar em contato com a atmosfera, o oxigênio pode, e a umidade, né, do ar, tem umidade, pode oxidar. Outro fator é que se aquela camada ela fica exposta, a Dona Maria da limpeza pode vir ali com um pano e arranhar toda. Até tem uma foto de uma obra dessa daí. Mas, se você laminar, pronto, acabou o problema. Aí ele pode ficar no tempo, tranquilo, porque a Dona Maria não vai ter acesso, não vai conseguir arranhar ali, porque aquela camada metalizada vai estar escondida no PVB, e também, por ele estar colado no PVB ali, ele não vai receber a umidade. Então é só isso. Então os dois vidros podem ficar no tempo. Só que um pode ter tratamento térmico, calor, e o outro não. Mas, Gabriel, ele pode ficar no sol? Aí pode, né? Também no sol, na verdade, é um vidro para isso mesmo. Para poder, um vidro de controle solar. Então, obviamente, ele pode receber o calor do sol. Ok? É que eu achei que ficou meio complicado. Até eu mesmo estava, Gabriel, mas devia ter, né? Porque eu tenho costume de falar assim, mas na hora de passar, é ideal que a gente passe de uma maneira que todos vocês possam entender. Bom, então eu queria agradecer a todos vocês que nos mandaram os e-mails. Por exemplo, queria agradecer o Antônio Carlos de Souza Lima. Nós temos também aqui alguns arquitetos participando do nosso curso. Inclusive, nós temos um arquiteto vidraceiro, que é o Shirlomar Queiroz. Shirlomar, cara, obrigado pelo seu comentário. Shirlomar, eu queria te dizer algo interessante. Eu conheço vários arquitetos que ficaram tão putos da vida com os vidraceiros que se tornaram vidraceiro, cara. Esses dias eu fui fazer o curso lá em São Paulo e tinha um cara que ele era arquiteto. Ele falou, cara, eu me tornei vidraceiro. Tinha um arquiteto que era vidraceiro. Ele falou, eu sou formado em arquitetura, mas, cara, de tanta raiva que eu fiquei de vidraceiro, eu me tornei um vidraceiro. E o cara, ele juntou os dois mundos. Ele juntou tudo aquilo da arquitetura que ele aprendeu, né, na faculdade de arquitetura, design, né, aqueles papos mesmo de arquiteto, e juntou na beleza do vidro. O cara era um artista. Ele mostrou para mim as coisas que ele fazia. Falei, cara, esse cara deve estar rico. Não tem concorrente. O que ele fazia, vidraceiro nenhum fazia. Ele só queria serviço difícil. Serviço difícil é o que dá mais dinheiro. Então seja bem-vindo. Temos também a presença de um pessoal de Portugal, várias pessoas de Portugal também, várias não, né? Não vou mentir também, né? Algumas pessoas de Portugal fazendo também esse curso conosco, e é interessante de saber que em Portugal os problemas são os mesmos, né? Não tem muita formação de mão de obra,
falta mão de obra. Então, olha para você ver, não é um problema pontual do Brasil, não. Inclusive, o problema da mão de obra é um problema em todos os setores do Brasil e do mundo, praticamente, né? Você vê que tem esse negócio de brasileiros indo trabalhar fora porque não tem mão de obra lá, e aqui também não tem mão de obra. Os caras falam, Gabriel, vidraceiro não dá dinheiro. Ó, rapaz, não vou falar pra você que não dá dinheiro. Eu conheço o cara que tá rico trabalhando com vidro. Rico. Então, dá dinheiro sim. Só que tem que ser profissional. Isso aí não tem jeito. Então, já agradeci o Chilomar, que é o nosso arquiteto aí. Bom, queria agradecer também, né, o nosso sempre amigo, o Edinho Pereira, né, o Edinho Baia, o Cícero, o Odilon do Nascimento, muito obrigado pelo comentário, o Antônio Carlos de Souza, queria agradecer também o André Cordeiro de Oliveira, o João Soares, o Igor Novas, o Evandro é nosso parceiro. Evandro, cara, tamo junto. O Eliseu Basílio, o Wellington, da vidraçaria Bente, o Fernando, o Fábio de Oliveira, o Valdir de Souza. Eu não vou ler tudo, senão não dá tempo da gente fazer a aula de hoje. Mas eu queria agradecer na pessoa desses que eu falei aqui, todos vocês. Queria agradecer a você que participa conosco. E da mesma maneira que o setor vidreiro se dispôs a passar conhecimento, a compartilhar o conhecimento, é importante que você também queira receber o conhecimento, porque isso ajuda não só você, mas ajuda o mercado. Eu sempre digo isso. Só para terminar rapidinho, para você ter uma ideia do que eu estou falando, na minha cidade, na cidade vizinha aqui, tinha um cara, esse cara é muito chato, chato mesmo. Ele abriu uma serralheria, ele faz esquadria de alumínio. E ele só trabalhava com produto top. Ele começou a trabalhar com vários arquitetos, ele abraçou os arquitetos, aquilo que eu falei para você, o dinheiro está na mão dos arquitetos. Ele abraçou os arquitetos, dava palestra para os arquitetos, levava os arquitetos aqui nos hotéis aqui da cidade e pagava palestras, coffee break, levou os arquitetos para conhecer as fábricas aí de alumínio, para conhecer as fábricas de componentes. Ou seja, ele mostrou para o arquiteto aquilo que tinha de melhor no mercado. Só que ele era um cara super careiro. Ele metia a faca, porque só ele fazia aquele tipo de serviço. O que aconteceu? Ele viciou os arquitetos em coisa boa. Só que os arquitetos, obviamente, não queriam pagar o preço que ele cobrava. Então o que aconteceu? Os arquitetos começaram a procurar novos fornecedores. Lembre-se que eles já tinham provado daquilo que era bom. Porque esse cara era bom. Ele é bom ainda. E os arquitetos não aceitavam mais um servicinho meia boca. O que aconteceu no mercado? Olha para você ver. Uma empresa revolucionou o mercado. O que aconteceu no mercado? Os arquitetos começaram a exigir do Joãozinho da esquina, que era barateiro, qualidade. O que o Joãozinho da esquina tinha que fazer? Ou ele não atendia o arquiteto, ou ele tinha que se qualificar. E eles começaram a fazer assim. Os arquitetos começaram a cobrar. Não, eu sei que tem. O cara lá faz. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a olhar esse cara como o cara a ser copiado. Ou seja, esse cara estava no topo. Ele se manteve no topo, mas os caras que estavam embaixo, os concorrentes dele, começaram a olhar para ele. E começaram a falar, cara, o que esse cara está fazendo? Olha, ele trabalha com a linha tal. Ele trabalha com o sistema tal. E aí, os concorrentes começaram a querer ser igual esse cara. Só que é o seguinte, qualidade, dificilmente você consegue fazer barato. Então, eles começaram a chegar no meio termo. Eles tiveram que evoluir, né, alcançar a qualidade daquele cara que eles estavam olhando lá em cima, mas também tiveram que cobrar. Não chegavam a cobrar o preço daquele cara, mas eles aumentaram suas margens de lucro e começaram a cobrar mais caro. Ou seja, o mercado como um todo melhorou, entendeu? Quando você faz um trabalho diferenciado, quando você abraça os arquitetos, você abraça o seu cliente experimenta aquilo que é bom. Depois que ele experimentou aquilo que é bom, ele não vai mais se contentar com aquilo que é ruim. E ele vai começar a cobrar dos seus concorrentes. Ó, eu não quero comprar do Gabriel porque o Gabriel é careiro, mas eu quero comprar com o João da esquina. Mas o João da esquina tem que oferecer a mesma qualidade do Gabriel. Mas o João da esquina não vai conseguir fazer com a mesma qualidade do Gabriel se ele não comprar um produto melhor para ele poder entregar. Se ele não treinar a equipe. E aí o mercado vai nivelando para cima. Porque não tem coisa pior que o mercado nivelar para baixo. Tem aquele piorzão que faz só cagada, aí todo mundo começa a ser igual ao piorzão porque ele tá pegando todas as obras da cidade. Aí todo mundo começa a ser ruinzão também. Não. Então quando você evolui,
os seus concorrentes também têm que evoluir para eles chegarem até você. E nisso o mercado vai elevando o nível. Então, essa é a nossa ideia, que o mercado eleve o nível. Bom, então conforme o combinado, nós vamos fazer um teste hoje de quebra, para que você e eu e toda a nossa equipe aqui possamos de fato comprovar o que cada vidro faz e como ele se comporta sobre o impacto de uma seta dessa de alumínio com a ponta de aço. Como você pode ver, é uma ponta muito afiada e que vai... Bom, não vou falar, tá? Vamos ver o que vai acontecer. E é uma potência interessante que essa maquininha tem. Qual vidro nós iremos testar aqui? Nós iremos testar o vidro aramado, o vidro comum, que é o float, sem nenhum tratamento, o vidro temperado e o vidro laminado. Ok? Então, esses são os vidros que nós vamos testar hoje. 3 desses vidros são considerados vidros de segurança, que é o laminado, o temperado e o vidro aramado. E eu quero mostrar para você como eles se comportam na prática ao serem quebrados. Ok? Vamos lá então? Quer saber ou não quer? Então vamos lá. O teste vai ser o seguinte. Essa besta, ela tem 80 libras de potência. Ok? 80 libras de potência. Essa seta, como eu falei, ela tem um corpo de alumínio e a ponta de aço. E a distância que nós vamos utilizar entre a ponta da besta, né? A setinha vai ficar aqui, ó. Entre essa ponta até se impactar com o vidro, nós vamos utilizar 3 metros. Serão 3 metros de distância e vamos ver o que acontece. Nós vamos começar primeiro pelo vidro laminado. Depois, nós iremos testar o vidro aramado. Depois do vidro aramado, nós iremos testar o temperado. E por último, nós iremos testar o vidro comum. E aí, você e eu iremos ver as diferenças para que a gente possa conversar depois mais detalhadamente sobre o desempenho de cada um. Ok? Então, 80 libras de potência, setas, e nós vamos usar setas novas para que todos sejam, né? Porque quando você atira ali, danifica a ponta, que é muito grande o impacto. Então, cada vidro terá uma seta nova e a distância de 3 metros. Ok? Então, vamos lá?